biblicamente, cientificamente falando, que realmente uma pessoa lá que criou todas as coisas, ensinando-nos a sabedoria dele, provando o seu poder eterno pelas coisas que ele criou. Em Salmos 104, 24, irmão Rodel. Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras! Todas elas as fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. O salmo de um rei que creram em Deus. Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras. Todas elas as fizeste com sabedoria. Vamos descobrir todas as coisas. Vamos encontrar sabedoria. Como os aves voam. Eles descobriram que, os cientistas descobriram que tem sabedoria para um ave pode voar. Entendendo isso, eles criaram ou fizeram avião que pode voar como as águias. Entendendo também a sabedoria traz de nosso poder para ver ou de nosso poder para ouvir. Vamos ler em Salmos, também, irmão Rodel, a palavra de Deus, 34:9. Aquele que fez ouvido, não ouvirá? Ou aquele que formou o olho, não verá? Está perguntando uma pergunta muito legal. Aquele que fez ouvido, não ouvirá? Se você entende como você está ouvindo as coisas, as vozes, o som, você pode criar coisa que pode ouvir. Por isso a palavra de Deus diz: aquele que fez ouvido não ouvirá. Deus fez os nossos ouvidos, ele não ouvirá, ele sempre pode ouvir. O exemplo é entendendo, sabendo o princípio para ouvir. Os cientistas fizeram aparatos que pode ouvir. Esse é o microfone aqui. Ouve as coisas que eu estou falando. Para transferring it to a mixer so that you can hear what I'm talking about. Para transferir a um mixador de forma que você possa ouvir o que estou falando. O que fez ou formou o olho não verá, entendendo ou sabendo a sabedoria para ver. O que ver, o que tem capacidade de ver, não é cego. Pode criar também coisa ou aparato que pode ver. Eu tenho aqui no estúdio, aqui tem 4 câmeras que pode ver. Porque a câmera é inventado por homem. Porque eles descobriram a sabedoria traz nossos olhos, como nossos olhos estão vendo coisas. Eles criaram também uma coisa que pode ver, como Deus. Se Deus não tem capacidade de ver, Ele não pode criar nossos olhos. Se Ele não tem capacidade de ouvir, Ele não pode criar nossos ouvidos. Isso significa, irmão, biblicamente, cientificamente falando, que realmente uma pessoa lá que criou todas as coisas, ensinando-nos a sabedoria dele, provando o seu poder eterno pelas coisas que ele criou. Apóstolo Paulo é muito correto quando ele disse
pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos, mesmo os atributos deles são invisíveis, né? O ser dele é invisível. A voz dele nós não podemos ouvir, porque talvez quando nós vamos ouvir a voz de Deus, vamos a perder a nossa capacidade de ouvir mais, porque será nosso eardrum will be destroyed. Nossos ouvidos vão ser destruídos. Mesmo que ele não fala, não tem palavra que nós estamos ouvindo, mas o eterno poder dele e divindade, de acordo com o apóstolo Paulo, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas. Mediante as coisas criadas nos mostram os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sabedoria dele. Porque todas as coisas que ele criou com a sabedoria dele. Sabedoria muito, muito amplo e muito, muito profundo, que até agora nós não podemos entender tudo. Até agora, 8:17 de Eclesiastes. Vamos ler, irmão Odeu. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois por mais que o homem trabalhe para a descobrir, não a achará. Embora o sábio queira conhecê-la, nem por isso a poderá compreender. O que fala neste versículo é o homem que Deus fez mais sábio do mundo, é Salomão. Que Deus garantiu que não tem mais sábio que Salomão. Salomão é único em sabedoria e entendimento. Vamos primeiro provar, irmão Odeu, em 1 Reis 3:12. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Antes e depois Salomão, não tem homem que vai levantar com sabedoria igual do que Salomão. O mais sábio homem declarou, 3.000 anos atrás, ele declarou. Então ele diz, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Imagine, né? Obra que se faz debaixo do sol. Debaixo do sol só. Obras de Deus debaixo do sol. Além do sol é mais amplo. Né? Ele disse, o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, pois por mais que o homem trabalhe para a descobrir, não a achará. Embora o sábio queira conhecê-la, nem por isso a poderá compreender. Imagine, né? Até agora, esta palavra fica firme. Ninguém pode derrubar esta palavra. Que ninguém de nós pode compreender tudo que Deus fez debaixo do sol só. Até agora, 90% dos animais até agora não é classificado ainda. Não tem nome ainda. 90%. Vamos ler isso, irmão Edson, por favor. Após 250 anos de classificação da vida, 90% permanece desconhecida. Provando, de acordo com um estudo que os cientistas fizeram, após 250 anos de classificação da vida, 90% permanece desconhecida. Até agora,
no fundo do mar, há criaturas que até agora os cientistas não conhecem. Os atributos dele não é até agora conhecido por seres humanos. Ele está confessando que 90% até em nosso tempo é desconhecido, provando a nós o que Salomão disse 3.000 anos atrás, que ele contemplou. Ele diz, então contemplei toda a obra de Deus, toda a obra. Podemos entender pouco, temos entendimento. We have understood how a bird can fly. We copied it, inventing the airplane. Nós conseguimos compreender, entender como as aves voam, depois copiamos isso e através disso criamos o avião. We have copied the ability of the eye to see, creating cameras. Também copiamos a habilidade ou capacidade do olho de ver e criamos as câmeras. Sim. We have understood how a person may hear. We have created things that can hear and can record what we are saying. Nós compreendemos como ouvir, como funciona a audição e então podemos criar coisas que podem ouvir, que podem gravar o que falamos. Mas, de acordo com a palavra da Bíblia, toda a obra de Deus não pode ser compreendido toda. Por isso, Salomão concluiu, vi que o homem não pode compreender a obra que se faz, toda a obra que se faz debaixo do sol. Pois por mais que o homem trabalhe para descobrir, não achará. Embora o sábio queira conhecê-la, nem por isso a poderá compreender. Até agora, esta palavra ou declaração que vem de Deus it is uncontested by the combined wisdom of humanity. É incontestada pela toda a sabedoria conjunta da humanidade. A sabedoria humana em 7, 8 milhares de anos passados não é suficiente para entender somente as coisas que estão debaixo do sol. E vai chegar o dia do fim do mundo, nós não podemos compreender tudo, toda a obra de Deus. Isso nos prova que realmente tem Deus que se chama Todo-Poderoso. Ninguém pode igualar o seu poder e os seus atributos invisíveis. Isso é o que eu pude compartilhar a vocês, biblicamente falando, irmão Carlos. I hope you understand a point or some points of my answer. E assim, espero que eu possa ter compreendido alguns pontos do que eu falei, irmão Carlos. Eu agradeço todas as palavras que ele falou. Sinceramente é uma explanação assim, isso é o universo nosso, é vida. Agradeço a Deus por eu estar aqui com vocês e agradeço a Deus por vocês estarem aqui junto com a gente. Muito obrigado.